Bom, pessoal, então nós vamos dar início agora à nossa 10ª aula teórica de citologia. Nessa aula nós vamos conversar um pouquinho a respeito da estrutura, função das mitocôndrias e cloroplastos, que são duas organelas, e também a gente vai abordar alguns aspectos da fisiologia, da respiração celular e da fotossíntese, uma vez que essas organelas estão implicadas nesse contexto. Essa imagem aqui, ela exemplifica, né, de uma maneira bem simples, o processo de respiração celular e de fotossíntese. Antes de falar a respeito desses processos, é importante vocês terem em mente que as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular e elas ocorrem em todas as células eucarióticas, seja de seres eucariontes vegetais, animais, unicelulares ou pluricelulares. E o que é a respiração celular? A respiração celular nada mais é do que um processo de oxidação de um substrato energético, no caso aqui nós temos a glicose, né? Então, a oxidação da glicose com o intuito de gerar energia para a célula. E por que a célula precisa de energia? A célula precisa de energia para manter suas funções vitais, né? E, consequentemente, manter todas as atividades de um organismo vivo, de um ser vivo. Essa energia resultante do processo de respiração celular, ela fica armazenada na célula na forma de uma molécula chamada de ATP, que é o que vocês encontram escrito ali no slide. E como resíduo desse processo de respiração celular, além da geração de energia, nós teremos a produção de gás carbônico e água. E a fotossíntese? A fotossíntese é um processo que ocorre única e exclusivamente nas células vegetais devido à presença dos cloroplastos. Então, os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. O que são os cloroplastos? Eles são plastídeos que nós já discutimos numa aula anterior, numa aula específica sobre célula vegetal. Os cloroplastos são plastídeos que têm no seu interior um pigmento fotossintetizante, que no caso é a clorofila. Então, na verdade, o cloroplasto é um cromoplasto que tem a clorofila, que é o pigmento fotossintetizante no seu interior. Esse pigmento, ele tem a capacidade de reter energia luminosa. Então, na presença da energia luminosa dentro do cloroplasto, ocorre a conversão de gás carbônico e água em glicose e oxigênio. O oxigênio é lançado à atmosfera, a glicose pode ficar acumulada dentro da célula vegetal ou ingressar no processo de respiração celular. Então, na fotossíntese, nada mais é do que a transformação da energia luminosa em energia química que fica acumulada dentro de uma molécula orgânica, que no caso a glicose. Tá? Então, assim, de uma maneira bem simples, seria isso, né? Respiração celular e fotossíntese. Só que nós vamos abordar esses aspectos com mais detalhes. Vamos começar falando um pouquinho a respeito das mitocôndrias, né? O que são as mitocôndrias? As mitocôndrias, elas são organelas alongadas e esféricas, como foi possível observar sob o microscópio eletrônico de transmissão. Essas mitocôndrias, elas apresentam uma dupla membrana, uma membrana externa lisa, como vocês podem observar nessa imagem, e uma membrana interna todinha pregueada, que forma o que nós chamamos de cristas mitocondriais. Por que as mitocôndrias possuem uma dupla membrana? Vocês vão ter que lembrar lá da teoria da endossimbiose. Porque as mitocôndrias, lá bilhões de anos atrás, quando no processo de evolução, né, dos seres procariontes para seres eucariontes, essas mitocôndrias elas eram seres procariontes que foram englobados por seres que estavam em processo de evolução para se tornar eucariontes. Então, devido a esse processo de englobamento, essas mitocôndrias apresentam essa dupla membrana. Essas cristas mitocondriais que ocorrem devido ao pregueamento da membrana interna na mitocôndria é extremamente importante também, porque serve para aumentar a área interna dessa membrana, né? Serve para aumentar a área dessa membrana interna, porque é justamente nas cristas mitocondriais que vão ocorrer reações químicas implicadas no processo de respiração celular. Então, nessa membrana interna existem milhares de proteínas e enzimas que participam desse processo de respiração celular.
Além disso, existe um espaço, né, entre a membrana interna e a membrana externa, chamado de espaço intermembranoso, e o interior da mitocôndria ele é preenchido por uma matriz mitocondrial que tem uma constituição muito similar ao citossol. E mergulhado nessa matriz mitocondrial, nós vamos ter o DNA, porque como a mitocôndria era um ser procarionte, que foi englobado por um ser eucarionte em evolução, ela tem seu próprio DNA. Então, nós temos um DNA circular, que é o DNA mitocondrial, e é possível encontrar também os ribossomos mergulhados nessa matriz mitocondrial. Bom, então as mitocôndrias, elas são organelas com dupla membrana e a composição dessa membrana interna e externa, elas diferem. Ambas as membranas são bicamadas lipídicas que apresentam proteínas mergulhadas ali nessa bicamada. A diferença é que na membrana externa nós temos 50% de lipídio e 50% de proteína, enquanto que na membrana interna nós temos uma quantidade de proteína muito maior. Nós temos 80% de proteína. E qual que é a implicação disso? Essa proporção de lipídios e proteínas faz com que a membrana externa ela seja mais fluida, mais permeável, enquanto que a membrana interna ela vai ser mais seletiva. Por que a membrana externa ela tem que ser mais fluida, mais permeável? Para possibilitar que os substratos energéticos que se encontram no citossol da célula entrem dentro da mitocôndria, onde vai ocorrer a respiração celular. Então, moléculas grandes, que nem, por exemplo, a glicose, ela não consegue entrar diretamente dentro da mitocôndria para sofrer as reações químicas que caracterizam a respiração celular. Então, no citossol, elas vão sofrer, a glicose, por exemplo, ou o lipídio, essas moléculas vão sofrer, ainda no citossol, transformações para resultar em produtos como piruvato, ácidos graxos, que então vão ultrapassar, né, essa membrana externa da mitocôndria e atingir a matriz mitocondrial e a membrana interna da mitocôndria, onde vão ocorrer as reações químicas para a produção de energia que caracteriza a respiração celular. As proteínas que constituem a membrana interna da mitocôndria são proteínas que estão implicadas também nessas reações químicas que vão caracterizar a respiração celular. Então, nós temos, dentre essas proteínas, os citocromos, ATP sintetase, hidrogenase, desidrogenase, entre outras. Aqui, como eu já adiantei para vocês, nós temos a imagem, né, de uma mitocôndria por microscópio eletrônico de transmissão, onde vocês conseguem observar que existe uma membrana dupla e é possível também observar as projeções da membrana interna da mitocôndria formando as cristas mitocondriais, que nós já discutimos a importância dessas cristas, que essas cristas mitocondriais elas servem para aumentar a área da membrana interna e mergulhado, né, nessa membrana interna nós encontraremos diversas proteínas que compõem a cadeia respiratória que integra o processo da respiração celular para a síntese de energia. Além disso, ainda falando da estrutura das mitocôndrias, nós já discutimos que as mitocôndrias apresentam seu próprio material genético. Então, elas apresentam um DNA circular, uma vez que elas eram seres eucariontes, né, que com o processo evolutivo elas foram englobadas por seres eucariontes em evolução. Então, a partir esse DNA mitocondrial, ele sofre replicação, duplicação, ele sofre o processo de transcrição gênica e, consequentemente, então, as mitocôndrias são capazes de produzir proteínas. Então, dentro da mitocôndria ocorre a síntese de proteínas específicas. Proteínas essas implicadas nesses processos de, por exemplo, da cadeia respiratória relacionado à respiração celular.
Vale ressaltar ainda que as mitocôndrias têm esse poder de autoduplicação, uma vez que elas também apresentam seu próprio DNA. Então, as mitocôndrias sempre vão se originar de outras pré-existentes. Então, quando uma célula vai sofrendo um processo de divisão celular, de mitose, de meiose, ocorre essa duplicação de mitocôndrias. Porque, de acordo também com a teoria celular, uma célula sempre surge de outra pré-existente. Né? E a mitocôndria, por ter o seu próprio DNA, ela sofre esse processo de replicação. Agora, eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que todas as mitocôndrias das nossas células, elas são de origem materna? E daí eu pergunto para vocês, por quê? Vocês saberiam me dizer por que todas as mitocôndrias que estão presentes dentro de todas as nossas células são de origem materna? Vocês saberiam me explicar o porquê disso? Isso é um fato, eu já estou afirmando, todas as mitocôndrias são de origem materna. Por quê? Todas as mitocôndrias das células eucariontes, elas são de origem materna, por quê? No processo de fecundação, falando agora de célula animal, né, do eucarionte, de um ser vivo, de um eucarionte animal. No processo de fecundação, nós vamos ter o óvulo, ou ovócito, que é a célula sexual feminina. Esse óvulo, ele apresenta um núcleo, um citossol repleto de organelas. Entre essas organelas, nós temos uma grande quantidade de mitocôndrias. E no processo de fecundação, nós vamos ter o quê? Um espermatozoide que vai fecundar esse óvulo, de modo que após a fecundação, nós teremos a recombinação genética do material genético materno do óvulo com o material genético paterno do espermatozoide para originar o zigoto, que é o primeiro estágio embrionário, que então começa a sofrer divisões consecutivas para a formação do embrião e geração de uma nova vida. O problema é o seguinte: o espermatozoide ele é constituído por uma cabeça, onde nós temos basicamente material genético bem condensado, e uma cauda. Essa cauda do espermatozoide ela é constituída por uma peça intermediária, onde existem mitocôndrias, e depois o resto dessa cauda basicamente é filamento proteico. Quando ocorre o processo de fecundação, apenas a cabeça do espermatozoide penetra no ócito. A peça intermediária contendo as mitocôndrias e o restante da cauda, o flagelo, ele é desintegrado, ele é perdido. Então, só o núcleo do espermatozoide entra para dentro do ócito, para se recombinar com o material genético feminino. Desse modo, considerando que esse óvulo é o citoplasma do óvulo, são as organelas desse óvulo que vão dar suporte para todo o desenvolvimento embrionário. Então, como as mitocôndrias do espermatozoide foram perdidas, as mitocôndrias que encontram-se dentro desse ócito, elas vão ter que sofrer um processo de replicação, de autoduplicação, para, no processo de divisão celular, repassar essas mitocôndrias para as células filhas. Então, vejam só, todas as células que vão se originar a partir desse ócito, a partir desse óvulo, né, a partir desse ócito fecundado, todas as células que vão se originar a partir desse ócito fecundado vão levar consigo mitocôndrias de origem materna, porque as mitocôndrias de origem paterna foram perdidas no processo de fecundação, tá? Então, esse é um detalhe, né, que de acordo com a brincadeira aqui, que é algo que sua mãe te deu que o pai nunca vai poder dar, né? Que são as mitocôndrias. Bom, com relação à quantidade de mitocôndrias. A quantidade de mitocôndrias ela é variável de acordo com o tipo celular e, obviamente, de acordo com a demanda energética desse tipo celular. Como nós já conversamos, tendo como exemplo um oócito, um óvulo e um espermatozoide. Um ócito, um óvulo, ele tem uma quantidade muito maior de mitocôndrias, porque a gente já discutiu que vai ser esse oócito, esse óvulo, que vai ter que sustentar todo o desenvolvimento embrionário, né, inicial, e a partir, né, desse oócito, desse óvulo que foi fecundado, que nós teremos o surgimento de uma nova vida. Enquanto que o espermatozoide, ele tem uma vida muito curta. A única função do espermatozoide
é transportar material genético para que haja fecundação. Então, ele tem uma quantidade muito pequena de mitocôndria que fica retida naquela região ali da peça intermediária. Vocês podem observar a cabeça do espermatozoide, a peça intermediária com mitocôndrias. E por que, que as mitocôndrias ficam ali no espermatozoide? Para gerar energia para o batimento do flagelo. Porque a única função ali, quer dizer, a principal função das mitocôndrias no espermatozoide é gerar energia para que o espermatozoide consiga se locomover em direção a um ócito, a ser fecundado. Ainda dentro de um mesmo tipo celular, existe uma variação na localização dessas mitocôndrias. Então, e essas mitocôndrias, elas tendem a se localizar na célula próximo das regiões onde existem maior demanda de energia. Então, se a gente pegar uma fibra muscular, as mitocôndrias elas estarão próximas aos filamentos proteicos ali de actina, miosina, uma vez que, se vocês lembrarem da aula de citoesqueleto, a actina miosina depende de moléculas de ATP, de energia para que haja a contração. E no espermatozoide, como eu já falei, essas mitocôndrias ficam retidas ali na peça intermediária, por quê? Para produzir energia para a movimentação do flagelo, uma vez que a função do espermatozoide é se locomover para levar o seu material genético com o objetivo de fecundar um ócito. Bom, então nós já vimos, né, a estrutura, composição das mitocôndrias. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito da fisiologia da respiração celular. O que é a respiração celular? No que consiste? Então, a respiração celular nada mais é do que a oxidação de moléculas orgânicas com o objetivo de produzir energia. E essa energia vai ficar armazenada no organismo na forma de ATP, adenosina trifosfato. Então, aqui nós temos uma fórmula mostrando, né, a glicose, que é uma exose, sendo oxidada, ou seja, reagindo com oxigênio e produzindo, além de energia, os resíduos, que vai ser o CO2 e a água. As células, geralmente, elas apresentam reservas energéticas. Então, na célula animal, nós vamos ter o glicogênio, que nós vimos que o glicogênio ele é um homopolímero, né? Formado pela repetição de moléculas de glicose. Na célula vegetal, nós vamos ter o amido, que também nada mais é do que a repetição também de moléculas, o acúmulo de glicose dentro da célula vegetal. E nós temos um outro tipo de reserva energética que não se trata de um biopolímero, mas sim de uma molécula orgânica que são as gorduras. Então, glicogênio, gordura na célula animal e amido na célula vegetal são fontes energéticas, acúmulos de energia. Quando a célula precisa de energia, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar essas moléculas para a produção de energia, porque essas moléculas detêm energia, certo? Elas são fontes, elas são reservas energéticas. Existem duas formas da célula produzir energia a partir dessas fontes energéticas. Pode ser, né, por meio do processo de oxidação, na presença do oxigênio, que caracteriza a respiração celular, ou por meio da fermentação, que é quando você tem a quebra, né, de glicose, por exemplo, na ausência de oxigênio. Então, é um processo de fermentação em anaerobiose, né? É um processo anaeróbico. E como consequência seja da oxidação, seja da fermentação, vai haver a produção de ATP. O ATP, gente, ele é uma molécula que funciona como se fosse uma bateria para a célula. Ele é um reservatório temporário de energia. Então, a partir desses processos de oxidação de moléculas orgânicas, como se trata de uma reação química, ocorre liberação, digamos, de calor, né, de energia, e essa energia ela tem que ficar retida numa molécula para que a célula possa utilizar quando for o momento adequado para o seu uso. Então, a célula armazena energia por meio dessa molécula que nós chamamos de ATP e que nós vamos discutir mais adiante. Aí eu pergunto para vocês, considerando a célula animal,
qual que é a fonte mais energética, né? O carboidrato, a glicose ou a gordura, o lipídio? Então, assim, os ácidos graxos, eles são fontes muito mais energéticas, assim, é uma fonte energética muito mais eficiente do que os carboidratos. Porque a partir de 1 mol de glicose é possível produzir 38 mols de ATP, enquanto que a partir de 1 mol de ácido graxo é possível produzir 126 mols de ATP. Lembrando que o ácido graxo é uma das moléculas que constitui os lipídios. E a glicose, por exemplo, ela, né, uma cadeia longa de glicose, digamos assim, vai constituir o glicogênio, que é a reserva energética na célula animal. O problema, gente, é que o metabolismo, embora a gordura, né, o ácido graxo, gere mais ATP, o seu metabolismo é muito mais lento. Então, a glicose ela é mais prontamente quebrada, digamos assim, mais facilmente quebrada para geração de energia. Então, por exemplo, a célula precisa de energia, a primeira fonte que ela vai utilizar para a produção de energia vai ser a glicose. Então, primeiro tem que haver um consumo, uma redução do estoque de glicogênio e uma redução do nível de glicose circulante no sangue para que depois os ácidos graxos passem a ser metabolizados para a produção de energia. Então, os ácidos graxos vão ser as últimas moléculas a serem degradadas para a produção de energia e por isso que é tão difícil perder gordura acumulada. Aí, antes de nós entrarmos na fisiologia da reprodução propriamente dita, vamos discutir um pouquinho o que é o ATP que a gente vem falando. Então, o ATP, ele é um nucleotídeo. Nós já vimos, né, nucleotídeos que constituem os ácidos nucleicos, nós temos diversos tipos de nucleotídeo. Então, o ATP, ele é um nucleotídeo por quê? Ele é constituído por uma base nitrogenada, que vocês podem ver lá em laranjinha, que é a adenina, associada a um açúcar, no caso ribose, que encontra-se ligado a moléculas de fosfato. Se nós tivermos apenas uma molécula de fosfato ligada, nós teremos a molécula chamada de adenosina monofosfato. Se nós tivermos 2 fosfatos associados, nós teremos adenosina difosfato. E se nós tivermos 3 fosfatos associados, nós teremos adenosina trifosfato, ou pode ser dito também de maneira inversa, né? Trifosfato de adenosina. O que acontece, gente? Quando ocorre a quebra da glicose, quando ocorre a oxidação da matéria orgânica, por se tratar de uma reação química, essa reação vai gerar energia, vai gerar calor. E a célula precisa reter essa energia para que ela possa usar nos momentos em que ela precisar dessa energia. Como que ela guarda energia para si? Através do ATP. Então, nós vamos ter no citossol uma grande quantidade de ADP e moléculas de fosfato. Quando ocorre a oxidação de uma molécula orgânica na respiração celular, por exemplo, há liberação de energia e devido à liberação de energia, uma molécula de fosfato se liga ao ADP, formando o ATP. Então, a energia ela fica retida entre as ligações do fosfato com ADP e do fosfato com AMP. Tá? A ligação mais energética é a ligação do fosfato com ADP formando o ATP. Então, essa última ligação aqui, fosfato mais ADP, é a mais energética. Então, assim, geralmente a gente vai ter esse dinamismo constante entre moléculas de ADP e ATP. Então, conforme vai ocorrendo a oxidação de moléculas orgânicas, a liberação de energia que faz com que os fosfatos que encontram-se, moléculas de fosfato que encontram-se dispersas no citossol, se associem ao ADP para acumular energia, formando o ATP. Aí, quando a célula precisa de energia, ela vai lá e quebra essa ligação entre o último fosfato com o ADP, liberando energia. Só vai ocorrer esse nucleotídeo na sua forma de AMP, só vai ocorrer quando a célula apresentar uma alta demanda energética. Ou seja, quando a célula já tiver gasto, né, todos os seus ATPs, e se ela precisar de mais energia, ela pode quebrar
perder mais um fosfato e produzir no AMP. Então, geralmente, no metabolismo em equilíbrio, em homeostase, nós vamos ter sempre esse dinamismo, ADP, ATP. A AMP vai ocorrer em situações em que as células estão com uma baixa energética, ou seja, está havendo uma demanda por uso de energia muito alta, de modo que o consumo de ATP está sendo muito alto, tá ok? Então, aqui nesse slide, exemplificando o que eu acabei de falar, que no citossol nós sempre vamos ter bastante adenosina difosfato, ADP, e radicais de fosfato livres. Conforme ocorrem processos de oxidação de molécula orgânica com liberação de energia, essa energia tem que ser retida de alguma forma dentro da célula, em alguma molécula, para que a célula possa utilizar essa energia quando ela quiser. Então, essa energia liberada faz com que átomos, moléculas de fosfato que encontram-se dispersos no citossol se liguem ao ADP, formando o ATP. Então, o ATP é como se fosse a bateria carregada. E o ADP é como se fosse a bateria descarregada. E daí, quando a célula precisa de energia, tendo ATP, ela só faz a quebra, dessa molécula de fosfato ligada ao que forma o ATP, ela faz a quebra dessa última ligação do fosfato, liberando assim energia. Então, ADP é a bateria descarregada, ATP é a bateria carregada da célula. Aqui, exemplificando mais uma vez, essa ligação ADP mais fosfato, ela é uma ligação reversível, ou seja, a célula tem a capacidade de fazer e quebrar essa ligação e refazer essa ligação conforme a disponibilidade de energia. Então, aqui, ó, toda vez que a célula precisar de energia, ela vai quebrar essa última ligação que mantém esse último fosfato ligado à molécula de ADP, formando ATP. Então, a ATP é a bateria carregada da célula. Precisou de energia, ela quebra essa ligação que mantém o último fosfato associado à molécula, liberando energia. Agora, quando ocorrer uma oxidação de uma molécula orgânica com liberação de energia dentro da célula e a célula precisa acumular energia, o que ela vai fazer? Vai pegar a molécula de fosfato e, por meio de ligação química, unir essa molécula de ADP. Essa união de uma molécula de fosfato ao ADP retém energia. Então, a energia ela está retida nas ligações que ocorrem entre as moléculas de fosfato que constituem ADP e ATP. Tá ok? Ficou claro isso? Outras duas moléculas merecem a nossa atenção antes da gente entrar na fisiologia propriamente dita da respiração celular, que é o NAD e o FAD. O NAD e o FAD também são nucleotídeos, só que eles são dinucleotídeos, porque como vocês podem observar nessa imagem aqui que está exemplificando um NAD, eles são dinucleotídeos porque eles são constituídos por dois nucleotídeos com bases nitrogenadas distintas. Então, o NAD é constituído pelas bases nitrogenadas nicotinamida e adenina, e o FAD é constituído pelas bases nitrogenadas flavina e adenina. Para que serve, esses dinucleotídeos, FAD e NAD? Eles vão, o que vai acontecer, gente? Durante o processo de oxidação de uma molécula orgânica, a molécula orgânica ela é constituída por quê? Átomos de carbono associado a átomos de hidrogênio. Durante esse processo de oxidação, ocorre a quebra dessa molécula e liberação de alguns átomos de hidrogênio e elétrons. Esses átomos de hidrogênio e elétrons, eles têm que se ligar, eles precisam se ligar a uma molécula porque esses átomos de hidrogênio eles vão estar implicados, por exemplo, na formação da água residual. Então, o átomo de hidrogênio e os elétrons resultantes da oxidação dessas moléculas orgânicas, eles vão se ligar justamente ao NAD e ao FAD.
Então, o NAD e o FAD, na realidade, ele vai ser como se fosse o transportador desses elétrons e desse hidrogênio para o seu aceptor final, para resultar lá, né, na produção, por exemplo, de água no final do processo da respiração celular. Então, a função do NAD e do FAD é se ligar aos átomos de hidrogênio e elétrons resultantes do processo de oxidação da molécula orgânica. Então, quando eles se ligam a esses átomos de hidrogênio, eles sofrem um processo de redução. Então, NAD vai se transformar em NADH, FAD em FADH. Né? E quando eles liberam esses átomos de hidrogênio para o seu aceptor final, eles sofrem um processo de oxidação, se retornando ao formato de NAD e FAD. Então, NAD e FAD ele serve apenas como um veículo para os átomos de hidrogênio e elétrons. Tá? Ele precisa sofrer o processo de oxidação e voltar ao seu formato original de NAD e FAD. Ele não pode ficar eternamente como NADH, FADH. E o interessante é que quando o NAD e o FAD se associa a esses átomos de hidrogênio e aos elétrons, ele absorve energia, ele retém energia dentro dele. De forma que quando ele libera esse hidrogênio e esses elétrons, ele vai liberar energia. E a única diferença entre o NAD e o FAD é que o NADH ele vai reter 3 ATPs, né, de energia, e o FADH vai reter 2 ATP de energia. Tá? Então, ele serve como uma molécula veículo transportadora de elétrons e átomos de hidrogênio para o seu aceptor final. E, nesse processo, ele vai acumular e liberar energia. A única diferença entre NAD e FAD é a quantidade de ATP que cada um vai liberar quando entregar o hidrogênio e os elétrons para os seus aceptores finais.